Olá, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Bem-vindo mais uma vez para o nosso canal de YouTube. Como tem sido gostoso interagir com alguns de vocês, ler os comentários, sugestões também de programas. E alguns têm questionado sobre onde encontrar esse material. Tem várias fontes além do YouTube. Também tem nosso site, que é palavraefamilia.org.br, e também vários livros que escrevemos. E graças a Deus, recentemente foram relançados 3 livros que trabalhamos, que antigamente era a série Construindo um Lar Cristão, mas hoje tem o título 15 lições. Essa aqui para transformar seu casamento, depois disso para a criação dos seus filhos, e um terceiro volume, 15 lições para fortalecer sua família. São livros que tratam basicamente do conteúdo dos nossos programas agora e anteriormente, quando lidamos em mais de 100 programas com a educação de filhos. Todos esses aqui você encontra na internet, em livrarias e na editora Hagnos, Hagnos. E hoje nós queremos voltar a falar, terceiro programa que estamos lidando agora com o papel do homem no lar. Fizemos 3 programas sobre o papel da mulher e, para ser justo, nós estamos também fazendo 3 sobre o papel do homem. E hoje nós queremos trabalhar mais a questão do homem como protetor da sua família. Gênesis 2, quando Deus deu ordem para o Adão guardar e cultivar e guardar o jardim, são palavras de proteção, são palavras usadas em outros textos para guardar a palavra de Deus. Então tem uma conotação espiritual também, mas é uma proteção do jardim, de todos que estão dentro do jardim. Era uma tarefa que Deus deu para o Adão. Então nós vemos desde o início, na criação do homem, Gênesis capítulo 2, que Deus fez o homem como protetor. Podemos dizer que o homem é cavaleiro e cavalheiro, os 2 sentidos apropriados para descrever essa natureza protetora que o homem tem da palavra de Deus, da sua própria vida, da família, em destaque a sua esposa, mas também os seus filhos e o legado familiar. Infelizmente, como nós sabemos, o primeiro Adão falhou. Ele não protegeu nem o jardim, nem os que estavam dentro do jardim, mas expôs a sua esposa. E todos nós vivemos as consequências desse erro, desse primeiro pecado. Agora, é uma vergonha quando os homens se gabam de ser mais fracos. Se você olhar na história, sempre foi o homem que era o mais forte, era o homem que deveria proteger, mas hoje em dia já não é mais assim. Muitas vezes você vê homens que parecem até ser um pouco orgulhoso do fato que ele é fraquinho. Ah, deixa a mulher fazer, ela é mais forte. Não é como Deus criou para ser. Obviamente nós somos diferentes e há áreas onde a mulher é mais forte que o homem, mesmo que 1 Pedro 3,7, um texto que vamos lidar em outro programa, fala da mulher como sendo vaso mais frágil, um vaso ornamental, precioso. Em alguns aspectos, sim, mais fraco. Em outros, eu sei que depois de acompanhar 5 partos normais, eu não passaria nem por metade de um desses aqui. Mas em outras áreas, Deus criou o homem para ser o protetor também do coração da sua própria esposa. A tragédia é do nosso mundo hoje, em que nós vemos programas de Netflix, programas seriados, filmes que sempre rebaixam o homem, elevam a mulher, ela é heroína, ela é a super mulher, o homem é banana, o homem é bobão, o homem é ignorante, os filhos tiram sarro do próprio pai e muito mais. É muito triste isso, como a cultura tem esvaziado a masculinidade dos homens. E, infelizmente, nós vemos isso já em Gênesis capítulo 3. Quando o pecado entrou na raça humana,
nós percebemos uma reação imediata. Adão, que foi feito para proteger, guardar o jardim, a sua mulher, que era a semelhança, imagem de Deus, em vez disso, depois de pecar e ser abordado por Deus, ele se distancia da esposa e ele parece o diabo, aponta o dedo como o diabo, o acusador dos nossos irmãos, a esposa, expondo-a a uma morte fulminante. Gênesis 3,12, então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E o homem, para salvar a sua pele, expôs a sua esposa a uma morte fulminante. Eu posso imaginar como Eva teria sentido naquele momento. Eu acho que Adão dormiu no sofá naquela noite. Pois é, eu imagino que sim. Nós encontramos logo em seguida, então, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus carimba o que aconteceu. Esse egoísmo nato do homem é uma forma de lex talionis, a lei de retaliação em que a consequência é conforme o crime. E Deus fala para o homem, para a mulher, o teu desejo, mulher, será contra o teu marido e ele te governará, mas não no sentido de cuidar e cultivar como antes, proteger, e sim no sentido de oprimir. E desde então nós temos essa guerra dos sexos, homens sendo efeminalizados, podemos assim dizer, pela cultura e expondo a sua esposa a perigos. É uma tragédia quando o homem, aquele que Deus chamou para proteger a esposa, é justamente aquele que agride, que abusa, que trata mal emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, sexualmente, aquele que deveria ser o herói, o protetor, em quem ela pode sempre confiar. Quando este é o que mais a machuca, mais trata mal, é realmente uma tragédia. E como temos feito em outros programas, nós podemos até fazer alguns testes. Testes que nós, como homens, podemos fazer de nós mesmos. Será que eu sou mesmo o guardião, um cavaleiro, aquele que protege a esposa, os membros da família? Eu defendo a minha esposa contra ataques de terceiros, pode ser a minha mãe, os meus pais ou outras pessoas, às vezes os próprios filhos, que fazem a minha esposa chorar. Eu sou o protetor e defensor dela. Eu pratico o outrocentrismo, que é a vida de Cristo no lar, em várias esferas, ajudando, servindo. Isso se estende, como veremos em outro programa, até a própria cama conjugal. Eu trato a minha esposa com honra e dignidade na cama, ou eu importo dentro do nosso leito matrimonial práticas nojentas para ela, que nós importamos ou eu importei de pornografia, da sujeira do mundo? E talvez uma última pergunta. É bem cultural isso, mas eu pratico as pequenas cortesias no contexto do relacionamento a dois, que dizem, meu bem, eu estou aqui para te proteger. Que são coisas que nós precisamos até transmitir para os nossos filhos. Trabalhamos um pouco isso em programas sobre educação de filhos. Mas tudo desde abrir uma porta, puxar a cadeira e devolver, andar do lado da rua, da sujeira e do perigo. São pequenos gestos que dizem, meu bem, Deus me deu a tarefa de ser o seu protetor. Eu farei de tudo para te proteger. Assim como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, como o homem ama a seu próprio corpo, ele precisa amar e proteger a sua esposa. Obviamente, na nossa própria força, nós não temos a capacidade de fazer isso. Mas em Cristo, o homem hoje pode sim ser o Adão que o Adão nunca foi. Esse é o nosso alvo como homens. Que Deus nos ajude.